Como utilizar a DAX SumX? Primeira coisa que você deve entender é que a DAX SumX, ela primeiro faz uma avaliação, a avaliação que você quer executar, e após faz uma soma. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Eu vou te mostrar aqui como que a DAX SumX funciona, mas antes disso você precisa ter clareza do que eu vou te falar nesse momento. Imagina que isso aqui é uma tabelinha, e você vai ter aqui, ó, colunas dentro dessa tua tabelinha. Então, digamos aqui que tu tem duas colunas. Uma coluna de quantidade e outra coluna de valor. Então, tá aqui a sua tabela com as informações. Em uma coluna, você tem lá um valor. Em outra coluna, você vai ter lá a quantidade. Em uma coluna, você vai ter lá um valor. Na outra coluna, você vai ter lá uma quantidade. O que eu estou querendo dizer com isso para você entender como a DAX SumX funciona? A DAX SumX respeita as linhas da sua tabela e ao final ela faz uma soma. O que isso significa? Então, se você dizer para a DAX SumX, Power BI, se liga aí Power BI, eu quero que você pega e faça uma multiplicação de uma coluna pela outra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar linha por linha. Veja que eu estou fazendo o processo linha por linha. Então, ele vai multiplicar essa linha por essa linha, vai multiplicar essa linha por essa linha, e ao final, ele vai te trazer, então, o resultado dessa multiplicação. Qual que seria esse resultado, então? Ele iria fazer 10 vezes 2, que daria 20, e iria fazer 300 vezes 100, aliás, 3 vezes 100, que daria 300. Então, os 300 daqui, ó, então vamos colocar lá, os 300 daqui, mais os 20 daqui, nós teríamos, então, um resultado final, utilizando a DAX SumX, nesse cálculo, teríamos um resultado aqui de 320. É isso que ela faz. Agora imagina outra situação, e por isso que eu te disse, a DAX SumX primeiro executa a avaliação que você pediu e depois ela faz a soma. Imagina que você dissesse para a DAX SumX que era para primeiro diminuir linha por linha. Então, SumX, primeiro diminui, vou colocar em vermelho esse próximo passo. Primeiro diminui linha por linha e depois faz a soma. Então, a DAX SumX iria fazer isso. Diminui uma coluna da outra, então iria fazer aqui. Estamos indo para outra parte aqui para a gente ir lá e executar agora a DAX SumX. O que ela faria? 10 menos 2, então traria lá o resultado de 8. Depois faria 100 menos 3, nos traria o resultado lá de 97. E ao final, ela iria fazer essa soma aqui. Então, nesse caso aqui, nós teríamos ainda um resultado de soma. É isso que ela iria fazer. Primeiro, ela executa o que precisa ser feito, o que você disse para ela fazer, e depois ela faz essa soma. É por isso que a DAX SumX é considerada uma DAX iterante, uma DAX que respeita o contexto de linha. O que é isso? Primeiro, ela faz uma avaliação linha por linha da sua tabela e depois executa um cálculo. Vamos lá para você entender como que isso funciona na prática. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coluna com uma informação de peso e uma outra coluna que eu vou trocar aqui para valor. Então, digamos aqui, vou trocar a nomenclatura só para você não se perder. Aqui foi essa quantidade, esse peso vendido por esse valor. Como que isso aconteceria? Se nós quiséssemos saber o valor total, então o que você faria? Você precisaria multiplicar uma coluna pela outra, certo? Então, beleza. Como que isso iria acontecer? Cliquei ali na minha tabelinha dados, cliquei com direito, novamente, aqui, valor total. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, que é o total. O que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui a DAX SumX. Então, SumX, selecionei ela, e primeiro argumento dessa DAX, né? E aí, o que eu estou chamando de DAX aqui é a mesma coisa que fórmulas lá no Excel, o Power BI, a ferramenta que nos dá a possibilidade de ter os indicadores online automatizado. Essa ferramenta utiliza DAX, a linguagem DAX, para fazer os cálculos. No caso da SumX, o que ela pede? Ela tem dois argumentos básicos aqui.
o primeiro argumento é a tabela. Então, qual que é a tabela que contém a informação que você quer fazer essa avaliação? Então, essa tabela é a tabela dados no meu caso aqui. Então, selecionei a tabela dados. Para ir para o próximo argumento, utiliza-se uma vírgula. Então, olha lá. Tabela, vírgula, expressão. Qual que é a expressão? No meu caso aqui, nós queremos fazer uma avaliação do valor total. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Uma multiplicação de quem? Do peso, né? A nossa coluna peso lá, imagina que a gente está vendendo quilos de alguma coisa e aquela coluna nos traz o peso. Então, é o peso vezes o valor unitário. No nosso caso da nossa tabela aqui, nós temos um valor unitário. Então, a gente tem que multiplicar essas duas para chegar ao valor total. Então, multiplicaria isso por... Eu acho que eu coloquei valor assim, ó. Ficou até escrito errado lá. Ficou VLOR, tá? Então, multiplicando uma pela outra, nós teríamos aqui o resultado final. Dei um Enter, né? Fechei parênteses da sum X. Dei um Enter. E aí, no nosso caso aqui, com esses dados que a gente tem, vamos aqui colocar uma tabelinha para você entender como que isso está funcionando. Eu vou colocar aqui, aliás, eu vou colocar para ele não resumir esse código aqui. Vou só fazer uma coisa aqui antes. Vou colocar para ele não resumir o código. Vou colocar o código aqui nessa tabelinha. Vou colocar o nosso valor total. Então, está aqui as informações item por item. Peguei o meu valor total e coloquei lá. E aí, olha lá o que aconteceu. No código 1 nós temos o valor de 50 mil. Então, vamos ver se isso está correto? Vamos lá no código 1 da nossa tabelinha. E nós temos lá a informação no código 1, que é 10 mil, e o valor é 5. Tá? Então, 10 mil vezes 5, nós temos um retorno aqui de 50 mil. E é claro, ao final lá, ela já faz a soma dessa informação. Essa é a forma que se utiliza a DAX SumX. Conteúdo para você ter os indicadores online automatizado. Isso é uma parte. Aqui no canal nós temos muito conteúdo para isso. Inclusive temos live toda quinta-feira, 19 horas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.